Meu pai é um problema. Meu pai foi embora, meu pai não paga pensão para minha mãe, meu pai casou de novo, montou outra família e não liga para nossa. Meu pai não trabalha, meu pai isso, meu pai aquilo. Se você tem um pai difícil, fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Riera, eu sou consteladora sistêmica e mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. E vamos falar um pouquinho de pais problemáticos. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de crescer próximo do pai. Ou ficou um período, mas a mãe se separou quando ainda era criança e por problemas do casal, a criança foi privada de crescer perto desse pai. Essa pessoa, quando ela vem constelar, ela vem com um discurso que está aqui ó, na cabeça dela, no cartesiano dela, muito dona de si, cheio de interessantes pontos de vista sobre o que o pai é ou o pai deixa de ser, sobre o relacionamento que o pai teve com a mãe, sobre como o pai foi cafajeste com a mãe, etc. Pontos de vista cheio de julgamento. Quando a gente olha para a vida de uma pessoa que tem um pai desse, a gente vê que a vida dessa pessoa em alguma área não vai bem. Por quê? Porque se o sucesso tem a cara da mãe, a pessoa ela só consegue ter um sucesso na vida, na carreira, quando ela está bem alinhada com a mãe dela, quando ela tomou a mãe dela, tal como ela é. A pessoa para manter, para ter uma felicidade sustentável, ela precisa estar de bem com o pai. Porque assim, se a mãe é a nutrição, né? Então, alimento, fartura, nutrição. Só que o pai é aquele que mantém. A pessoa que não tem um bom relacionamento com o pai é aquela pessoa que, por exemplo, ganha bem, tem um bom relacionamento com a mãe, mas tem um relacionamento ruim com o pai. Ela ganha bem, mas gasta tudo que ganha. Porque ela não tomou o pai. Porque o pai é aquele que mantém. O pai é a força do masculino que mantém. O pai é aquele que joga a gente para a vida, para que a gente seja forte. A mãe nutre até os 7 anos, a gente fica na esfera da mãe, sendo nutrido, amado. Dos 7 aos 14 a gente vai para a esfera do pai e o pai tira a rodinha da nossa bicicleta para que a gente aprenda a andar de bicicleta sozinho. Independente desse pai ter ficado ou não, ele tem essa função. E as pessoas que julgam o pai, essas pessoas elas não têm muita força de ação, elas não têm esse impulso de ir para a vida, sabe? Ela não tem ganas de ir para a vida, ela não tem aquela ambição, porque ela tá enroscada com o pai dela, ela tá emaranhada com o pai dela. Então, quando você pensar que seu pai é um problema, e seu pai às vezes é um homem que tem muitos defeitos. Todos os pais são um homem que tem defeitos. Qualquer pai é um homem com defeitos e com qualidades. Qualquer pai tem problemas com a esposa dele, que por um acaso pode ser a sua mãe, né? Ou é a sua mãe. Ou ele tem problema com a sua mãe. Só que isso é uma coisa entre eles, não você. O que acontece? Principalmente nos pais que não ficam por algum motivo, ou porque você é filho de um casamento, você é filho fora do casamento, ou porque seu pai foi embora, se separou da sua mãe e montou outra família, ou ele montou outra família porque traiu a sua mãe, por algum motivo ele não ficou, né? Ou porque foi um encontro casual e você nasceu, então ele não quis assumir, por algum motivo ele não ficou. Qualquer coisa que tenha acontecido entre eles é um problema deles. Por quê? Porque segundo a visão sistêmica, eles são maiores que a gente. Eles vieram antes, hierarquia, todo mundo que veio antes é maior. Né? Quem veio antes e ponto, é maior. Quando eu julgo alguém que é maior do que eu me coloco maior do que a pessoa e eu tô fora do lugar.
quando eu estou fora do lugar, eu estou transgredindo uma lei biológica, alguma coisa em mim vai funcionar mal. Alguma coisa vai dar errado. Mas, Caterine, meu pai foi muito filho da mãe com a minha mãe. Isso é um problema deles. Sabe por quê? Por mais que você ache isso aqui, ó, no seu cartesiano, na sua mente cartesiana, e olha só, eu tô falando uma coisa que eu vejo com muita frequência. Eu vejo quase todo dia. Então eu sei o que eu tô falando. Porque a pessoa, ela vem com esse discurso daqui, ó. Ah, meu pai não pagou pensão, meu pai nunca ligou pra mim, isso aqui. E a hora que a gente monta o campo da pessoa, tudo que a alma dessa pessoa queria era ter ficado um pouquinho no colo do pai. Era ter sido amada pelo pai. Porque toda criança todo mundo quer pertencer. É da natureza humana querer pertencer ao sistema. A gente abre mão da nossa vida, a gente dá nossa vida, a gente fica com câncer para pertencer ao sistema. A gente morre de depressão para ser fiel e pertencer ao sistema. Então a sua alma, ela quer ser fiel a esse pai, a sua alma quer amar esse pai, mas a sua mãe não autorizou, porque ela tinha um problema lá com ele. Problema de gente grande. Você é pequeno. Quando você se coloca pequeno diante desse pai e enxerga que esse pai é um homem cheio de defeitos, que tem uma história de vida da qual você não tem o direito de julgar. E quando você olhar para a história da vida do seu pai e se colocar no lugar dele, mas olha para a infância dele, tá? Vê lá o que ele passou quando ele era criança. E que se coloca no lugar dele, calça os sapatos que ele usou. E vê a história, você vai ver que ele é fruto daquilo que aconteceu para ele enquanto ele estava formando o caráter dele, a personalidade dele. Ele é tão inocente quanto você. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que muitas áreas da sua vida vão começar a entrar no eixo. Tomar o pai não é uma coisa fácil, principalmente com pessoas que têm esses históricos desses pais difíceis, porque é muito difícil crescer longe de um pai. É muito difícil. Eu trabalhei em ONG, eu era voluntária numa ONG. Só para você ter uma ideia, teve um Dia dos Pais que eu coloquei uma música do Fábio Júnior, levei a letra, cantei com eles, porque não era da geração deles, né? Pai, pode ser que daqui a algum tempo. Quando eu terminei, a gente ensaiou e tal, quando eu terminei, várias crianças falaram, pô, tia, posso conversar com você? Tinha uma sala que eu atendia as crianças, né? Individualmente, e essa era uma atividade coletiva. Tia, posso ir lá conversar com você na sua sala? Várias, tá? Aí eu subi com uma. A demanda qual que era? Essa. A demanda era, meu pai tá preso, tia, eu queria que meu pai pudesse estar comigo. Por mais que o pai tinha sido... Teve uma garota que ela falou que o pai dela estava preso porque ele tinha violentado uma outra pessoa, uma outra garota. Falou, tia, meu pai... Ela nem sabia o que era direito, né? Ela era criança. E tudo que aquela garota queria era passar o Dia dos Pais com o pai dela. E no discurso deles, fora dessa atividade, não era esse. Por quê? Porque tem raiva. Tem raiva por quê? Porque a mãe vendeu para você, ou vendeu para essas crianças, que o pai era um carrasco. Sendo que aquele pai é o homem que ela escolheu, que não existe acaso, para ser o seu pai. Ela é do tamanho dele. Quando você começar a enxergar isso, você vai deixar de ser salvadora da sua mãe, isso é muito fora do lugar, de assumir papel de marido da mãe, e muitas mulheres, filhas mulheres, assumem também, porque o papai foi embora e a mãe coloca no lugar. Estou falando de um modo sistêmico, tá, gente? Talvez vocês não entendam, quem nunca constelou vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender o que eu estou falando. Quem já constelou sabe, porque na hora de montar a constelação fica muito nítido essas dinâmicas.
Então, se você acha que seu pai é um problema, começa a assumir para você que tudo que você queria na sua vida era ter sido amado, amada por esse pai. Que você tem todo esse ranço desse homem imperfeito e no fundo, na verdade, é uma carência desse amor. E que às vezes a sua mãe não autorizou você ir para o pai. Sabe que eu te falei dos 7 anos você vai para o pai? Tem mãe que não autoriza. Ou porque é muito protetora, ou porque ela tem muito problema com o pai. E aí a criança cresce sentindo vergonha de amar aquele homem. Porque como é que eu vou amar aquele cara mal que está preso? Como que eu vou amar aquele cara que fez tão mal para a mamãe? Aquele cara é o seu pai. O único que você tem. E no seu sangue corre o DNA dele. O seu yang, o seu masculino, vem dele. Se você não toma essa força desse homem, você nega o masculino em você. Sem yang, você não ganha dinheiro. Sem yang, você não vai para a vida. Sem yang, você não tem força de ação para fazer as coisas. Então, se a sua vida está travada, dá uma olhada para a sua relação com seu pai e veja o que você pode começar a fazer. Comece olhando para a infância dele. Comece olhando para a história dele, para você entender que ele é um homem como outro qualquer, imperfeito como qualquer outra pessoa. E para terminar esse vídeo, se você tem muita mágoa do seu pai, comece a fazer Ho'oponopono para ele todo dia, de um lugar de muita humildade. Te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Pai, te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Pai abençoado, te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Vai fazendo. Se você fizer uns 3 meses isso, você vai ver que a forma como você enxerga o seu pai vai mudar. E a forma como você enxerga o seu pai interfere diretamente na sua vida afetiva e na sua vida financeira. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. E se você gostou do vídeo, acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, encaminha para outras pessoas. Gratidão. Namastê.